terno. Declaro aberta a sessão fúnebre homenagem ao ex-vereador Antônio Expedito Siqueira. Convido todos de pé para a execução do hino nacional. Cumprimento as autoridades da mesa, aqui na pessoa do vice-prefeito, representando o prefeito municipal. Cumprimento aqui os familiares do ex-vereador Expedito Siqueira, na pessoa da sua neta, Thalia. Cumprimento os demais vereadores aqui presentes, vereador Charles Silva, vereador Elisângela, vereador Alcivan. Quero aqui
registrar que o presidente não foi possível se encontrar aqui, está por motivo superior, ele não pôde estar aqui nessa sessão. Eu, como vice-presidente da casa, estou aqui acompanhando os trabalhos. Solicito da secretária da mesa, diretora, vereadora Carmozina de Menezes, que leia o decreto legislativo. Decreto Legislativo número 002/2025. Decreta luta oficial pela morte do ex-vereador Antônio Expedito Cirqueira. O presidente do Legislativo Municipal, no uso das suas atribuições conferidas por lei, considerando o falecimento do senhor Antônio Expedito Cirqueira no dia 13 de abril de 2025, considerando todo o trabalho desempenhado pelo vereador Antônio Expedito Cirqueira, em nome do Poder Legislativo, vereadores e funcionários, decreta, artigo 1º, fica declarado luto oficial por 3 dias no âmbito do Poder Legislativo de Brasileira, em sinal de pesar pelo falecimento do ex-vereador Antônio Expedito Cirqueira. Artigo 2º. Tendo em vista a declaração de luto oficial, não haverá sessão na Câmara de Vereadores de Brasileira na data de 15 de abril de 2025. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Câmara Municipal de Brasileira, 14 de abril de 2025, Nelson Mendes de Menezes, vereador presidente em exercício. O vereador Expedito Cirqueira deixa sua marca histórica em nosso município. Foi vereador representando Brasileira no município de Piripiri. Foi um líder e grande batalhador na emancipação política de Brasileira. Exerceu o mandato de vereador no município de Piripiri, representando o povoado de Brasileira. Incansável batalhador por sua terra, torna-se cidade. Levou a Assembleia Legislativa do Estado à vontade do povo em tornar a Brasileira cidade, que através do deputado Fernando Monteiro, o município foi emancipado. Sua luta política entendeu-se através do seu trabalho como vice-prefeito na terceira legislatura de 2001 a 2004 e abraçando mais a causa pública. Foi vereador no município pela 7ª legislatura na Câmara de Brasileira, de 2017 a 2020. Em agradecimento e reconhecimento aos seus feitos, a sua dedicação ao povo de Brasileira, a Câmara de Brasileira presta a sua última homenagem ao grande líder político nesta casa legislativa. Atendeu às reivindicações do seu povo, junto ao Executivo. Em nome do Poder Legislativo Municipal, deixo a nossa gratidão e a solidariedade à sua família, rogando a Deus o conforto e a salvação da sua alma. Eu, hoje, no fato de ser vereador, presidente dessa casa, eu quero dizer que fui muito feliz, trabalhei aqui com ele em 2017, eu já era vereador também na época, parceiro, ele de um lado, eu de outro, mas trabalhamos com muita humildade, trabalho, com respeito. Era um vereador muito valente, ele cobrava mesmo as coisas aqui do prefeito, do executivo, e assim a gente fez um trabalho paralelo, mas graças a Deus, tudo em paz. E eu concedo a palavra ao vice-prefeito, representando o prefeito municipal, Raniel Mazilli. Não foi possível estar aqui presente, o vice-prefeito vai representá-lo. Inicialmente, eu gostaria aqui de cumprimentar
a todos os familiares do senhor Antônio Expedito Cerqueira, a dona Helena, a viúva, aos filhos, aos netos, netas, bisnetos, bisnetas, e todos aqueles brasileirenses que hoje sofrem e sentem a partida desse grande líder político que foi em nosso município, não só em nosso município, mas também em Piripiri, que foi o senhor Antônio Expedito Cerqueira. Cumprimento aqui também os vereadores presentes, vereadores, vereadoras, demais pessoas, e dizer que nesse momento é um momento de tristeza, porque nós estamos nos despedindo de uma pessoa que a história dele se confunde com a história de brasileira. Eu ainda criança, adolescente na época, mas lembro da luta que o Expedito teve na época, sonhando com a emancipação de brasileira, algo que naquela época era uma coisa praticamente impossível na época, de se imaginar isso. E ele foi realmente o precursor, foi o pioneiro e foi quem encabeçou essa luta pela emancipação do nosso município. Então, nós não estaríamos aqui hoje completando, no ano passado, já indo para 34 anos de emancipação, se não fosse a luta aguerrida do Expedito Cerqueira. Expedito foi vereador no município de Piripiri por várias legislaturas, foi vice-prefeito aqui de Brasileira, foi vereador também aqui em Brasileira. Tivemos a oportunidade de caminhar juntos em lados separados e sempre tínhamos o respeito, o carinho e a admiração com ele, como também dele conosco. E aqui, para encerrar minhas palavras, quero dizer que Brasileira perdeu hoje fisicamente o senhor Antônio Expedito Cerqueira, mas a história de Brasileira jamais esquecerá o legado, o trabalho, a luta e a dedicação dele por esse município. Essa história nunca será apagada e nunca será esquecida. E o que nós pedimos aqui a todos nesse momento, de forma especial aos familiares, é que Deus possa dar conforto, carinho e, acima de tudo, que saibam, de fato, conviver com a perca física do Expedito, mas que a perca dele, aliás, que a presença dele emocionalmente vai estar sempre na memória de cada um cidadão de Brasília. Então, o meu abraço a cada um de vocês, o meu carinho e o meu agradecimento em nome do povo de Brasileira ao Expedito Cerqueira. Vai com Deus, Baluarte. Agora eu concedo a palavra à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Carmozina Menezes Araújo. Inicialmente, eu gostaria de fazer a minha fala em nome dos colegas vereadores desta casa. Para que a gente não se alongue, ficou assim que uma pessoa falaria em nome de todos. E é um momento difícil, é difícil a gente falar diante de uma pessoa que está partindo, que está nos deixando. Fica difícil, às vezes embarga a voz, mas assim. É um momento triste nessa casa, é a terceira sessão fúnebre que nós realizamos aqui. O vereador Silvino e o vereador José Lopes não passaram por esta casa por ocasião da pandemia, mas tio Adalto, tio Quincas e agora Expedito Cerqueira. Aqui eu gostaria de cumprimentar em nome de todos os colegas do Legislativo, cumprimentar os familiares em nome da esposa, dona Helena, dos filhos, das filhas, dos genros, das noras, dos amigos, netos também, dos amigos, dos simpatizantes de Expedito Cerqueira. Falar do Expedito Cerqueira é fácil quando a gente, desde muito cedo, conviveu com a figura desse homem valente,
político que bem representou o nosso município lá em Piripiri, quando Brasileira, então povoado. E lá a gente já conhecia o Expedito da Brasileira, porque o Expedito, ele sempre trouxe com ele esse pertencimento pela brasileira, esse gostar de brasileira, esse amor desmedido por brasileira. Então, ele chegou aqui muito cedo com os pais, Dona Cândida e seu primeiro a nascer em Brasileira, olha aí, importante isso. Então, o primeiro filho de Brasileira, digamos assim, que chegou aqui muito cedo e que começou a história de Brasileira. Um simples povoado, mas um povoado, ele precisa que alguém esteja à frente disso. E só pode ser através da política. Um bom político, um político que faça uma boa política, que se importe com sua gente e com sua cidade. No caso do nosso pequeno povoado Brasileira. Então, o Expedito, ele pensando já, sonhando com Brasileira cidade, e esse sonho se tornava, como já disse aqui o nosso vice-prefeito, Alain Jussier, quase que impossível. Mas sonhar é sempre possível. A gente pode sonhar grande, e ele sonhou grande. Sonhou que Brasileira seria cidade um dia. E para isso, ele, quando vereador da cidade-mãe, Piripiri, ele já começava a pensar como Brasileira ia se desenvolver. Como poderíamos viver em sociedade se a gente não tinha as duas principais coisas de sobrevivência, que era a água e era a luz. E Expedito Siqueira trouxe água e luz para a Brasileira. Inclusive, ele em vida ainda foi homenageado em nossa Semana Cultural, não é, Carmen Jean? Por ocasião aqui da gincana, onde houve uma tarefa de gincana, até muito cômica, não é, Celeste? Muito cômica, onde aparecia o chafariz, onde as pessoas iam pegar água na lata, aquela coisa toda, a lata d'água na cabeça e tudo. Então, ele não parou. Depois dele, outros gestores se preocuparam em trazer infraestrutura para a Brasileira e mais coisas, enfim. O povoado foi crescendo, as pessoas estudando, e ia para Piripiri o caminhão do Expedito Siqueira levando alunos. Tudo isso é história. Expedito muito cedo fez história aqui em Brasileira. E o seu legado vai ficar nos livros, na recordação, na lembrança das pessoas, nas escolas, onde quer que estejamos. Então, Expedito sonhou que Brasileira um dia seria cidade. Mas Brasileira cidade, isso é coisa de gente maluco. Era um povoado tão pequeno. E Expedito foi mais além. Ele se juntou ao seu político maior, Fernando Monteiro, deputado Fernando Monteiro. Hoje já não está também entre a gente. Mas nesta casa, eu, quando fui secretária legislativa, tive o prazer de lavrar uma ata onde ele foi agraciado com o título de cidadão brasileirense. E Expedito, muito amigo de Fernando Monteiro, se apegou a ele nesse intento de transformar a Brasileira, de fazer Brasileira cidade. E hoje, no 31 de julho passado, nós fizemos 31 anos de emancipação política. E Brasileira cresce, graças a quem iniciou esse sonho. Expedito Siqueira deu esse pontapé inicial, e depois outros gestores se encarregaram de transformar, melhorar nossa Brasileira. Então, assim, que a lembrança de Expedito, que o legado do vereador Expedito, do vice-prefeito Expedito, do homem que se importou em transformar a Brasileira em cidade, que esse legado fique aqui entre nós, entre os futuros políticos que virão, as crianças hoje que amanhã poderão ser novos Expedito Siqueiras aqui dentro de Brasileira, né? Fazendo política, e é isso que nós desejamos. A passagem dele aqui por esta casa, como disse o nosso presidente, o vereador Nelson Menezes, foi muito boa. Era um vereador que estava lá cobrando, né, o tempo todo e reivindicando, mas na época eu não estava aqui, não tive o prazer de estar legislando junto com o Expedito. Mas desde muito cedo conheci a sua história, conheci também que a primeira televisão de Brasileira
chegou através das mãos de Expedito Siqueira. Ela ficou algum tempo lá como é que chamava? Coreto, tinha um coretozinho e tal, mas a imagem era péssima. Eu sei que acabou indo para a casa dele. E as pessoas, muito cedo, já tratavam de fazer o seu jantar para ir assistir novela na casa do Expedito Siqueira. Não é verdade, Selene? Você lembra desse detalhe, né? Então, assim, as pessoas iam ver televisão lá, porque era uma pessoa que estava sempre buscando, na época. Hoje a gente diz, uma televisão era uma coisa tão pequena, mas na época era uma coisa grande, ninguém conhecia televisão. Ninguém tinha televisão em casa. Depois tinha um posto telefônico também, não é? Chegou aqui pelas mãos do Expedito Siqueira. Então, são muitas coisas que passaram por aqui, que ficou e essa história vai permanecer. Então, nesse momento de dor, de tristeza e despedida, a gente diz da nossa gratidão ao Expedito Siqueira pela sua colaboração, pelo seu intento político, pelo seu trabalho aqui deixado entre nós. Vá com Deus, meu irmão, e que Deus te receba na glória. Esse é o nosso pensamento e o nosso pedido. Boa tarde, eram essas minhas palavras. Eu peço para compor a mesa aqui com nós a ex-prefeita, a doutora Carmen Jean. E logo faça uso da palavra. Boa tarde. Cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente em exercício, Nelson Menezes, representando o nosso presidente, irmão Afonso, que está em viagem, por isso que não está aqui presente. Cumprimentar o executivo na pessoa do nosso vice-prefeito, Alain Jussier. Cumprimentar de forma muito especial a esposa do seu Expedito, a dona Helena, seus filhos, representar aqui, cumprimentar todos os filhos, em nome da sua filha Celeste Siqueira, seus netos, bisnetos, todos os parentes aqui presentes, todos os amigos, eleitores, simpatizantes do seu Expedito Siqueira também presentes nesse momento. E a vereadora Carmosa e o vereador Nelson, Alain também, todos se expressaram muito bem quando se reportaram ao legado do seu Expedito. E realmente é fácil falar do seu Expedito, porque os feitos dele, enquanto filho de brasileira, estão vivos na nossa cabeça. A gente nem precisa estudar um livro de história para saber o legado que o seu Expedito deixou em Brasileira. Qualquer um que está presente aqui, se você pedir para citar, cite um feito, cite uma contribuição, fale um pouco do seu Expedito Siqueira. Todo mundo tem uma história para contar e para lembrar e para dizer. Sem dúvida, ele passou tanto pelo legislativo, tanto ainda quando o brasileiro era povoado, legislativo, mas também fez parte do executivo, né? Foi vice-prefeito do nosso município, sempre muito voltado para a política, né? Tinha a política na veia, né? Nessa última eleição mesmo, nós já sabíamos do problema de saúde do seu Expedito Siqueira, mas ele queria ser candidato. E essa última vontade dele foi atendida. A família entendeu que era um sonho, ele não queria sair da política, e embora a gente soubesse dos problemas de saúde, que ele não tinha como fazer campanha das limitações, mas o sonho dele foi realizado. Os filhos, a viúva, os amigos concordaram em realizar esse sonho dele. E a gente falou do seu Expedito enquanto político, mas não podemos esquecer também que seu Expedito foi um grande comerciante. Quem que não sabe aqui do Sacolão Siqueira,
né, no centro da nossa cidade, um grande comerciante. E se você pedisse assim, cada um tem uma história, né, para contar do seu Expedito. Mas quando eu penso em Expedito e eu fecho os olhos, eu entendo que tem uma característica dele, uma virtude dele, que para mim é a maior virtude de um ser humano. É a lealdade política, a fidelidade política. O seu Expedito Siqueira nunca se vendeu, nunca se curvou. Inclusive, era conhecido por essas suas características. Quando o seu Expedito dá a palavra, não adianta. Ele não volta atrás. E eu sou testemunha. Todas as vezes que eu fui candidata, perdendo ou ganhando, esse fiel amigo esteve junto comigo. Fiel, leal, político. Sinônimo de dedicação, coragem e amor pela sua terra. Aos 86 anos, meu bisavô partiu, deixando para trás um legado que jamais será esquecido por nossa família e por toda a cidade que ele tanto amou. Mais do que um membro querido da nossa família, ele foi uma verdadeira figura histórica em nossa comunidade. Sua atuação política foi marcada por conquistas que transformaram o cotidiano de centenas de pessoas. Levou água onde antes havia sede, luz onde havia escuridão e telefone onde o silêncio imperava. Lutou pela educação com firmeza, acreditando que o conhecimento era o caminho para um futuro melhor. Teve um papel fundamental na emancipação da nossa cidade, tornando-se símbolo de progresso e desenvolvimento. Mas, acima de tudo, ele foi um homem íntegro, justo e apaixonado pelo bem coletivo. Sua visão de futuro e sua dedicação incansável tornaram-se exemplo para todos nós. Sua voz firme, suas ideias claras e o seu coração generoso deixaram marcas profundas, não apenas nos registros da história, mas na vida de todos que tiveram a sorte de conhecê-lo.
Hoje a cidade perde um dos seus maiores líderes. Nós, enquanto família, perdemos um pilar, um conselheiro, um herói, um bisavô que sempre foi carinhoso, preocupado e que tem as melhores lembranças, seja na calçada do Sacolão, comendo frutas e bombom, seja nas viagens para Teresina na madrugada, que ficamos presos já na PRF, no prego, na estrada, seja participando das suas campanhas políticas, seja na carroceria da Borraia, indo para a Brasileira Velha. Que a sua memória continue viva em cada rua construída, em cada escola erguida, em cada vida tocada por suas ações. Descanse em paz, meu bisavô. Sua história viverá para sempre em nós, cirqueiras, e ecoará em cada canto da história desta cidade. Viva Expedito Siqueira! Agradeço a presença das autoridades presentes, familiares e amigos. Convido a todos para de pé ouvir o hino de Brasileira. Agora, nesse momento, eu queria registrar a presença do senhor prefeito, Anielo Asile, que chegou agora neste recinto. Mas eu queria que, em meu nome aqui, como vereador, amigo do senhor Expedito Siqueira, eu queria que pedir a Deus que a tenha ele num bom lugar,
e conforte os corações de toda a família enlutada aqui presente, que está sentindo muito a sua falta. Vá com Deus, meu irmão. Quem sabe um dia nós se encontramos por lá. E, encerrando aqui essa sessão, eu declaro encerrada esta sessão e convido a todos para acompanhar o cortejo fúnebre até o cemitério Aurora Alves. Muito obrigado a todos. Boa tarde.